Antes de mergulharmos nos segredos dessa história arrebatadora, conte pra gente de onde você está nos assistindo e que horas são aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho e venha com a gente nessa jornada cheia de emoção e destino inesperado. Ela nunca imaginou que servir um simples café mudaria o rumo de toda a sua vida. Às vezes, o destino se disfarça de uma terça-feira comum. O vapor da máquina de expresso sibilava como um suspiro cansado enquanto Leona Brooks limpava o balcão pela terceira vez em 10 minutos. O café corporativo fervilhava de pressa e ambição, advogados segurando pastas, executivos gritando ao telefone, assistentes tentando equilibrar pedidos como malabaristas em meio ao caos. Leona observava todos com um olhar que enxergava além das aparências. A mulher de terno azul marinho, sempre pedindo dose dupla nos dias em que enfrentava o divórcio. O estagiário nervoso tremendo ao pedir o café do chefe exigente. O segurança contando moedas 2 vezes antes de comprar o café preto sem açúcar. Ela compreendia a luta, porque vivia nela. Próximo, chamou com uma voz calorosa que fazia estranhos se sentirem acolhidos. Um homem de terno caro se aproximou, falando ao telefone sem sequer olhá-la. Café grande, preto, bem quente, murmurou, jogando uma nota de 20 no balcão. Leona preparou o pedido com a precisão de quem domina a rotina, os gestos suaves mesmo no espaço apertado. 2 anos de trabalho no Mi Pinnacle Towers Café. Cada gorjeta e hora extra guardadas com esperança. O cálculo era sempre o mesmo: aluguel, comida, remédios da mãe, e se a sorte ajudasse, sobrava um pouco para sonhar. O relógio marcava 9h47 quando o ar pareceu mudar. As portas do elevador se abriram com um din familiar, e um silêncio sutil percorreu o ambiente. Leona levantou o olhar, e o mundo parou por um instante. Ele entrou. Julian Mercer. Ela nunca o tinha visto, mas algo nela sabia. O jeito com que andava, calmo, confiante, como quem nunca precisou esperar nada. O terno cinza grafite sob medida, o olhar firme de quem decide fortunas antes do café da manhã. As conversas diminuíram, os clientes abriram caminho. E pela primeira vez, Leona sentiu que o destino acabava de entrar pela porta da frente. O vapor da máquina de expresso parecia sussurrar mais baixo, como se até ela pressentisse algo diferente no ar. Julian Mercer. Caminhava em direção ao balcão, passos firmes, o olhar ainda preso à tela do celular. Leona. Endireitou a postura e alisou o avental, um gesto nervoso que ela repetia sempre que atendia clientes exigentes. Bom dia, disse com aquele tom acolhedor que fazia até as manhãs mais frias parecerem gentis. O que vai querer hoje? Ele ergueu o olhar e por um instante algo brilhou em seus olhos. Surpresa, talvez curiosidade. Poucos ali olhavam de verdade para o pessoal do café. Mas Leona sempre olhava. Era quem ela era. Café, respondeu ele, a voz grave e controlada. Grande? Algum tipo específico? Temos o da casa, colombiano, ou um torrado escuro, que é o mais pedido. O que for mais rápido. Leona assentiu, pegando um copo grande. Nome para o pedido? Mercer. Ela escreveu com cuidado, a caligrafia firme apesar da correria. Sentia o olhar dele sobre si, não aquele olhar invasivo de certos clientes, mas um olhar atento, quase analítico, como quem tenta decifrar um segredo. Aqui está, Sr. Mercer, disse, deslizando o copo pelo balcão. Tenha um ótimo dia. Ele pegou o café, parou por um segundo e franziu o senho. Você escreveu errado. Leona olhou para o copo e sentiu o rosto corar. No lugar de Mercer, havia escrito Mrs. Um erro simples, desses que acontecem em manhãs apressadas. Me desculpe, apressou-se a dizer. Eu posso preparar outro. Não. A resposta veio rápida, firme, depois mais suave.
Está tudo bem. Mas ele não se afastou. Continuou ali, observando-a, o olhar profundo, intenso o bastante para fazê-la brincar nervosamente com as pontas do avental. Leona, ele leu no crachá preso ao peito dela. Nome incomum. Significa valente como um leão, respondeu sem pensar e logo se arrependeu. Por que estava contando isso a um estranho? Um leve traço de emoção atravessou o rosto dele, como uma rachadura em uma máscara de ferro. E você é? Sou o quê? Valente como um leão. A pergunta pairou no ar, pesada, carregada de um significado que Leona não soube decifrar. O café ao redor seguiu no ritmo caótico de sempre, mas aquele instante parecia existir em outro tempo. Só os dois e nada mais. Eu não sei, respondeu com sinceridade. Acho que todos nós precisamos ser corajosos, de jeitos diferentes. Julian a observou por mais um longo momento, como quem grava cada traço na memória. Depois, sem dizer mais nada, virou-se e caminhou em direção aos elevadores, o copo ainda nas mãos. Leona o seguiu com os olhos, sentindo o coração bater mais rápido, uma estranha inquietação crescendo dentro dela. Aquela troca tinha sido diferente. Quem era aquele? Sussurrou. Célia. Sua colega, surgindo ao lado com os olhos arregalados. Acho que Julian Mercer. Acha? Célia agarrou o braço dela. Garota, o Julian Mercer, da Mercer Holdings, o magnata dos imóveis. Ele é dono de meio Atlanta. O estômago de Leona afundou. Tinha errado o nome de um bilionário. Mas ao lembrar da forma como ele a olhou, percebeu algo estranho. Ele não parecia irritado. Parecia intrigado. Se havia algo que Leona tinha certeza, era que ele não parecia irritado. Parecia intrigado. O resto da manhã passou em um borrão de rotina, mas ela se pegava olhando para os elevadores com mais frequência do que gostaria de admitir. Parte dela esperava vê-lo voltar, talvez para reclamar do atendimento ao gerente. Mas ele não voltou. Às 14h30, enquanto limpava as mesas durante o intervalo da tarde, Célia Tawa apareceu com um sorriso misterioso. Olha o que acabou de chegar para você, disse, estendendo um envelope branco. Dentro havia uma nota de $50 e um pequeno bilhete escrito com uma caligrafia firme e elegante. Pelo café com a ortografia criativa. Continue sendo corajosa. J.M. O coração de Leona deu um nó. $50. Mais do que ela costumava ganhar em gorjetas durante uma semana inteira. Mas não era o dinheiro que a fazia tremer. Era o fato de ele ter lembrado do que ela dissera sobre coragem. Ela dobrou o bilhete com cuidado e o guardou no bolso do avental, lá em cima, 37 andares acima. Julian Mercer. Observava a cidade pela janela de seu escritório. Pensava na mulher que havia olhado para ele, sem ver o bilionário. Apenas Secum, um homem com um café e um nome escrito errado. E pela primeira vez em anos, Julian se perguntou como seria ser visto, não como poder, não como lucro, mas apenas como Julian. Ele decidiu. Amanhã voltaria, não pelo café, mas pela mulher que o olhou nos olhos e não pediu nada em troca. Mas o que acontece quando um bilionário encontra alguém que não quer o seu dinheiro? Julian voltaria no dia seguinte, ou tudo não passaria de uma curiosidade passageira? Ele dizia a si mesmo que era apenas conveniência, mas no fundo sabia que estava mentindo. A manhã seguinte nasceu com aquele frio seco de novembro que fazia Atlanta parecer mágica. Leona estava diante do espelho do pequeno banheiro de seu apartamento, trançando o cabelo com movimentos automáticos. A nota de $50 ainda repousava sobre o balcão da cozinha, um lembrete de que algo extraordinário tinha acontecido. Ela a observou por longos minutos na noite anterior, se perguntando que tipo de pessoa deixava uma gorjeta tão generosa por um erro no nome. Sua rotina matinal era quase um ritual.
banho, café com creme em pó, mensagem para a mãe, garantindo que ela estava bem. Ônibus das 7h15 rumo a Pinnacle Tower. Mas hoje, algo parecia diferente. Talvez fosse o passo mais leve, o coração menos pesado, ou o simples fato de poder comprar as compras da semana sem contar cada centavo. Quando chegou ao café, o caos já reinava. Marcos. O supervisor do turno da manhã lutava contra a máquina de expresso, enquanto a fila de clientes crescia impaciente. "Graças a Deus você chegou", exclamou ele, enxugando o suor da testa. "Essa coisa está dando problema desde as 6. Leona vestiu o avental e mergulhou no turbilhão de pedidos, sorrisos e aromas de café fresco. Ela tinha talento para aquilo. Entendia as pessoas, lembrava de preferências, oferecia gentilezas sinceras. Não era um trabalho glamuroso, mas era o que sustentava seus sonhos. A senhora Patterson, do escritório de seguros, apareceu com seu sorriso habitual. "O de sempre, querida. Chai latte, bem quente, sem espuma." "Claro, senhora Patterson", Leona respondeu, espumando o leite com precisão. "E como está sua mãe, meu bem?" perguntou a cliente, genuinamente preocupada. Leona sorriu de leve. "Está se mantendo firme. Uns dias melhores, outros nem tanto. O vapor subiu, perfumando o ar. Mas em meio à rotina, Leona não sabia que o destino estava prestes a entrar novamente pela porta. "Bem, diga a ela que estou orando por ela." Esses pequenos momentos lembravam a Leona porque ela amava tanto aquele trabalho. Apesar das longas horas e do salário modesto, em um mundo que muitas vezes parecia frio e distante, ela encontrava um propósito: criar pequenas pontes entre as pessoas. Exatamente às 9h47, como no dia anterior, as portas do elevador se abriram. Julian Mercer saiu e Leona sentiu novamente aquele leve arrepio no estômago. Dessa vez, ele usava um terno azul marinho que deixava seus olhos escuros ainda mais intensos. Ele se aproximou do balcão com a mesma confiança de sempre, mas havia algo diferente. Ele não apenas olhava para ela. Ele a via. "Bom dia", disse Leona, com seu sorriso profissional no lugar. "De volta para mais um café com o nome escrito errado?" O canto da boca dele se curvou, quase um sorriso. "Na verdade, eu estava esperando que, desta vez, você acertasse." "Vou me esforçar", respondeu ela pegando um copo. "Mesmo o pedido de ontem. Café grande, preto." Ele fez uma pausa. "E talvez o seu nome escrito certo." Leona riu, um riso genuíno que surpreendeu os dois. "Acho que consigo." Ela escreveu "Leona" no copo com todo o cuidado e mostrou a ele. "Aprovação?" "Perfeita caligrafia", disse ele, e dessa vez sorriu de verdade. Enquanto preparava o café, ela sentia o olhar dele sobre si. Não era desconfortável. Era caloroso, curioso. "Você trabalha aqui há muito tempo?" perguntou ele. 2 anos no mês que vem." Ela se concentrou no café, tentando ignorar o modo como a voz dele parecia vibrar dentro dela. "Me desculpe", quis dizer. "Há quanto tempo você trabalha neste prédio?" "Nunca a vi antes de ontem." Julian parecia realmente surpreso, como se ninguém jamais tivesse feito uma pergunta tão simples. "Eu sou o dono do prédio." O bule quase escapou das mãos de Leona. Ela o segurou rápido, tentando disfarçar. "Ah, que legal." "Legal?" Ela havia acabado de chamar de legal o fato de ele ser dono de um arranha-céu de 40 andares, mas o olhar de Julian mostrava que ele achou a reação dela encantadora, não constrangedora. "A maioria das pessoas reage de um jeito bem diferente", disse ele em tom baixo. Leona terminou o café e empurrou o copo até ele. "A maioria das pessoas provavelmente se importa mais com esse tipo de coisa do que eu." "E com o que você se importa?" perguntou ele, de forma direta, quase íntima.
Leona sentiu o coração acelerar. Olhou em volta. Havia clientes esperando. Mas Julian não parecia disposto a ir embora. Com coisas reais, respondeu ela por fim. Com garantir que minha mãe possa comprar os remédios, ajudar a dona Chen do quarto andar a subir as compras, juntar dinheiro para voltar a estudar um dia. E o que você estudaria? Enfermagem, disse suavemente. Quero ajudar pessoas que estão sofrendo. Houve uma mudança sutil no rosto de Julian, como se algo dentro dele tivesse sido tocado. Ele a observou em silêncio por alguns segundos, com uma expressão que misturava admiração e surpresa verdadeira. Isso é admirável. É apenas o que parece certo, respondeu ela. A fila atrás dele começava a se impacientar. Um homem olhou para o relógio, impaciente. Julian deu uma olhada, depois voltou o olhar para ela. Acho que devo deixar você voltar ao trabalho. Provavelmente, disse Leona, mas sem se afastar. Por um instante, o tempo pareceu parar entre eles. Talvez eu te veja amanhã, murmurou ele. Perfeito. Estarei aqui, respondeu Leona. Alguém tem que manter o café fluindo e os nomes escritos corretamente. Dessa vez, o sorriso dele era completo, genuíno, transformando todo o rosto. Conto com isso. Enquanto ele se afastava, Leona percebeu que ele não foi direto para o elevador, como ontem. Parou em uma pequena mesa perto da janela, abriu o laptop e começou a trabalhar. De lá, tinha uma visão clara do balcão e dela. Durante toda a manhã, Leona se pegou olhando discretamente para ele. Parecia estar em chamadas importantes, digitando com a intensidade de quem toma decisões milionárias. Mas de vez em quando, os olhos deles se encontravam através do café e ele acenava levemente, como se compartilhassem uma piada silenciosa. No intervalo do almoço, Leona sentou-se na pequena sala dos funcionários, comendo um sanduíche de pasta de amendoim, pensando na conversa deles. Havia algo quase vulnerável na forma como ele perguntou sobre o que ela se importava, como se sua resposta importasse mais do que deveria a um estranho. Quando voltou ao balcão, Julian havia partido, mas no lugar onde estava, ela encontrou um bilhete escondido sob uma xícara de café. Obrigado por me ver apenas como Julian. A maioria das pessoas esquece quem eu realmente sou por trás de tudo. JMPS. Seu sonho de estudar enfermagem não é apenas admirável. É essencial. O mundo precisa de mais pessoas como você. Leona dobrou o bilhete cuidadosamente, com as mãos levemente trêmulas. Olhou para os elevadores, imaginando em que andar ele trabalhava, como seria seu escritório, se estaria pensando na conversa deles também. Célia surgiu ao lado dela, seguindo seu olhar. Garota, é melhor tomar cuidado. Como assim? Homens como aquele não vêm a cafés para fazer amizade. Eles vêm porque querem algo. O estômago de Leona se apertou. Você acha que ele está só brincando? Acho que ele é um bilionário que nunca ouviu um não na vida. E eu? Célia gesticulou para o uniforme modesto de Leona, o crachá, o pote de gorjetas que nunca parecia encher rápido o suficiente. Você é exatamente o tipo de desafio que homens assim acham irresistível. As palavras doeram porque ecoavam os próprios medos de Leona. Ela cresceu vendo a mãe confiar nos homens errados, dando desculpas para palavras encantadoras que nunca se transformavam em compromisso duradouro. Prometeu a si mesma que seria mais esperta, mais forte, mas ao reler o bilhete de Julian, algo em seu coração sussurrou que talvez, só talvez, isso fosse diferente. Naquela noite, enquanto Leona voltava para casa no ônibus, presa no tráfego noturno de Atlanta, não conseguia parar de pensar na forma como Julian olhou para ela quando mencionou a escola de enfermagem, como se seus sonhos realmente importassem para ele, mesmo depois de um único encontro. Ela olhava pela janela para as luzes da cidade, imaginando se ele estava em algum lugar, lá em cima, em um daqueles prédios de vidro, pensando em uma garçonete que servia café, com nomes escritos com cuidado,
e acreditava em ajudar quem estava sofrendo. O que ela não sabia era que, 37 andares acima do café, Julian realmente pensava nela. E pela primeira vez em sua vida adulta, questionava tudo que acreditava sobre o que queria. Algumas conversas mudam tudo, mesmo quando parecem sobre nada. A chuva tamborilava contra as janelas do café como dedos impacientes, criando pequenas correntes que distorciam a visão do centro de Atlanta. O movimento da manhã estava mais leve que o normal. Muitas pessoas escolheram trabalhar de casa em vez de enfrentar a tempestade de novembro. Leona se sentiu grata pelo ritmo mais lento, embora não conseguisse afastar a energia nervosa que crescia desde que acordara. Após 3 dias, Julian aparecia exatamente às 9h47 há 3 dias. As conversas dele se tornavam mais longas, mais profundas, mais pessoais. E há 3 dias. Leona voltava para casa se perguntando se estava interpretando demais gestos simples de gentileza. Hoje parecia diferente. O ar entre eles estava carregado de algo não dito, algo que acelerava seu coração sempre que os dedos se tocavam acidentalmente durante a troca de cafés. Perfeito. Às 9h45, Leona se viu verificando seu reflexo na superfície da máquina de expresso, ajeitando o cabelo, ajustando o avental, quando havia começado a se importar com a própria aparência por causa de um cliente. Você está inquieta, observou Rhonda, a funcionária mais velha da estação de confeitaria, que conhecia o café melhor que ninguém e havia testemunhado todo tipo de drama humano se desenrolando entre pedidos de café. Não estou inquieta, querida, respondeu Leona. Já te vi servir milhares de xícaras. Você não costuma checar o batom no vaporizador de leite. Leona sentiu um calor subir as bochechas. Não estou. O elevador tocou. Julian saiu, sacudindo gotas de chuva do cabelo escuro, e qualquer protesto de Leona morreu na garganta. Hoje ele vestia um suéter grafite, diferente do terno habitual, parecendo menos um titã corporativo e mais um homem comum. Um homem devastadoramente bonito, caminhando diretamente em sua direção com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Manhã difícil? Perguntou ela, percebendo a leve tensão ao redor de seus olhos. A reunião do conselho começou às 7. 3 horas de homens adultos discutindo margens de lucro enquanto a cidade se afoga lá fora. Ele passou a mão pelo cabelo ainda úmido. Às vezes, eu me pergunto, qual é o sentido de tudo isso? A confissão o surpreendeu. Julian parecia quase assustado por ter compartilhado algo tão pessoal, tão humano. O de sempre? Leona perguntou suavemente, dando espaço para ele recuar se quisesse. Julian hesitou, olhando ao redor do café quase vazio. Você tem alguns minutos? Quero dizer, quando não estiver ocupada... O coração de Leona deu um salto acrobático. Posso fazer uma pausa rápida? Marcos chamou para seu supervisor, absorvido em planilhas de estoque. Vou fazer 5 minutos. Faça 10, respondeu Marcos sem olhar. Aqui está morto de qualquer jeito. Julian indicou uma pequena mesa no canto, longe dos poucos clientes espalhados. Leona preparou 2 xícaras de café, a dele preto, a dela com um toque de creme, e se juntou a ele. A intimidade de sentar frente a frente, de escolher compartilhar tempo e espaço, parecia significativa de uma forma que fazia suas mãos tremerem ligeiramente. Você não precisa se sentar comigo, disse Julian baixinho. Sei que isso pode ser inapropriado. Inapropriado como? Perguntou ela. Tecnicamente, sou seu cliente. Você está trabalhando. Há uma dinâmica de poder. Leona estudou seu rosto, vendo ali uma preocupação genuína. Você vai me fazer perder o emprego se eu não ficar? Deus, não, claro que não. Vai exigir tratamento especial ou dificultar meu trabalho se eu decidir ir embora? Nunca. Então somos apenas 2 pessoas tomando café em uma manhã chuvosa.
Ela deu um gole, encontrando os olhos dele por cima da borda da xícara. Nada de inapropriado nisso. Algo na expressão de Julian suavizou, como se ela tivesse dado a ele um presente que ele nem sabia que precisava. Me conte sobre a escola de enfermagem, disse ele. O que te impede? A pergunta foi tão direta que a deixou sem fôlego. A maioria das pessoas que descobria seus sonhos oferecia incentivo vazio ou mudava de assunto rapidamente. Julian inclinou-se, esperando genuinamente sua resposta. Principalmente dinheiro, disse honestamente. Tenho cerca de metade do que preciso economizado, mas sempre que chego perto, alguma coisa acontece. O custo dos remédios da minha mãe aumenta, ou o aluguel sobe, ou... Ela deu de ombros, tentando esconder a decepção na voz. A vida acontece. Perfeito. Quanto você precisa, Julian? Perguntou Leona. Não estou oferecendo nada, disse ele rapidamente. Só estou curioso sobre os números. Leona hesitou, mas optou pela honestidade. Cerca de 15.000 para o programa que quero. É acelerado, o que significa que eu poderia estar trabalhando como enfermeira em 18 meses, em vez de 4 anos. Julian assentiu pensativo. Não é uma quantia impossível. É quando você ganha $950 por hora e vive de salário em salário. As palavras pairaram entre eles, lembrando a enorme distância entre seus mundos. O relógio de Julian provavelmente custava mais do que Leona ganhava em um ano. O pagamento do carro dele provavelmente excedia o aluguel dela de um mês. Mas, em vez de parecer desconfortável com a disparidade, ele parecia irritado. Você ganha $950 por hora, disse, a voz carregada de algo que ela não conseguia identificar. Não é culpa sua, respondeu Leona rapidamente, interpretando mal sua expressão. Quero dizer, você é dono do prédio, mas não define os salários do café, e é trabalho honesto. Não estou reclamando. Você deveria estar. As palavras de Julian cortaram seu devaneio. Deveria estar furiosa. Você trabalha mais que a maioria das pessoas que conheço. Trata todos com gentileza e respeito. Tem metas e sonhos. Ele parou, como se percebesse algo. Desculpe, não é da minha conta. O que você ia dizer? Nada. Estou ultrapassando limites, Julian. Leona inclinou-se para a frente, próxima o suficiente para sentir o leve aroma de sua colônia e ver os reflexos dourados em seus olhos escuros. O que você ia dizer? Insistiu ele, a voz tão baixa que mal era um sussurro. Você vale muito mais que 950 por hora, mais que os 15.000 que separam você dos seus sonhos. Ele gesticulou vagamente para o café, para o uniforme dela, para a imensa desigualdade entre seus mundos. Tudo aquilo, a intensidade na voz dele, fez algo bater no peito de Leona. Não era apenas atração, embora estivesse ali, mas algo mais profundo. Reconhecimento. Talvez como se ele realmente a visse, não apenas o papel que ela desempenhava ou as circunstâncias em que vivia. Não preciso ser resgatada, disse ela suavemente. Sei que é isso que torna tudo tão... Ele parou, balançando a cabeça. Tão... O quê? Complicado, respondeu Julian, olhando-a por um longo instante, vulnerável e incerto. Antes que Leona pudesse perguntar o que ele queria dizer, seu intervalo acabou. Marcos chamou seu nome, apontando para a pequena fila que se formava no balcão. O mundo real invadia sua bolha de honestidade e conexão. Devo ir, disse ela, mas não se levantou. Espere. Julian estendeu a mão, seus dedos tocando os dela. O contato foi breve, elétrico, deixando sua pele arrepiada. Jante comigo. As palavras pairaram no ar entre eles, mudando tudo. Julian. Não por eu ser dono do prédio, não por dinheiro, nem porque quero algo de você. Quero saber sobre seus sonhos além da escola de enfermagem. Porque você me faz rir. Porque me trata como se eu fosse apenas uma pessoa.
e não consigo lembrar da última vez que alguém fez isso por mim. Leona olhou para suas mãos, as dele perfeitamente cuidadas, as dela mostrando pequenas queimaduras e calos do trabalho no café. Dois mundos diferentes se tocando por um instante. Eu não namoro clientes, disse ela finalmente. Então eu deixo de ser cliente. Perfeito. Você vai parar de vir aqui se for preciso? A ideia de não vê-lo todas as manhãs, de perder esses momentos de conexão, fez algo se contorcer dolorosamente em seu peito. Mas os avisos de Célia ecoavam em sua mente, junto com a voz de sua mãe, lembrando-a de ser esperta, de se proteger. Preciso pensar, disse ela. Julian assentiu, soltando sua mão. Claro, leve todo o tempo que precisar. Enquanto Leona se levantava para voltar ao trabalho, sentiu os olhos dele seguindo cada movimento seu. O resto da manhã passou em um borrão de pedidos de café e pensamentos distraídos, quando, uma hora depois, olhou para a mesa habitual de Julian. Ele havia partido. Mas sobre a mesa, ao lado da xícara vazia, esperava outro bilhete. Quis dizer o que falei sobre deixar de ser cliente, se for isso que você precisa. Mas espero que me dê a chance de ser algo mais. Algo real. Julian. PS. Você está certa. Não precisa ser resgatada. É forte o suficiente para se salvar. Eu só quero estar lá para torcer por você. Leona apertou o bilhete, o coração acelerado. Pela primeira vez desde que esse estranho flerte começou, as intenções de Julian pareciam cristalinas. Ele não estava jogando, nem buscando conquista. Ele estava pedindo uma chance. A pergunta era: ela teria coragem de lhe dar uma? Às vezes, a coisa mais corajosa que se pode fazer é dizer sim, mesmo quando o coração tem medo da resposta. Leona olhou seu reflexo no espelho rachado do banheiro do apartamento, questionando-se pela 100ª vez em 24 horas. O vestido preto simples que havia emprestado da vizinha parecia elegante, mas não escondia a ansiedade estampada em seu rosto. Ela havia ligado para Julian naquela manhã. A conversa se repetia em sua mente enquanto aplicava um toque de batom com mãos trêmulas, lembrando o espanto dele quando ela disse sim. O jeito como a voz dele suavizou ao ouvir suas condições. Um lugar tranquilo, onde realmente pudessem conversar, sem código de vestimenta que ela não pudesse cumprir. Conheço um lugar, ele disse simplesmente. Confie em mim. Palavra carregada de significado, quando vinha de um homem cujo mundo era tão diferente do dela que parecia de outro planeta. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Do lado de fora quando estiver pronta. Sem pressa. Jay. Leona espiou pela janela do apartamento, prendendo a respiração. Julian estava ao lado de um modesto sedã prata. Nada do carro esportivo ou veículo de luxo que ela esperava. Ele usava jeans escuros e um suéter cinza simples, parecendo mais um professor universitário do que um magnata do mercado imobiliário. Ele também estava nervoso. Era possível perceber pelo modo como conferia o celular, passava a mão no cabelo e mudava o peso de um pé para o outro. A constatação de que aquele homem confiante e poderoso estava ansioso para o encontro fez algo aquecer no peito de Leona. Respirando fundo, ela pegou a bolsa e desceu. Oi, disse ao chegar à calçada, sentindo-se repentinamente tímida. Oi, você, respondeu Julian, sorrindo de maneira suave e genuína. Você está linda. Obrigada, ela disse, apontando para o carro. Isso é inesperado. O que você esperava? Uma limusine? Um motorista? Talvez. Julian riu, abrindo a porta do passageiro para ela. Pensei nisso, mas então percebi que queria dirigir você, eu mesmo. Estranho, né? Quando foi a última vez que dirigi para algum lugar que não fosse por necessidade? Enquanto saíam do modesto complexo de apartamentos, Leona se pegou estudando o perfil de Julian, tentando ler algo mais por trás do sorriso confiante e da postura impecável. Perfeito! Havia algo diferente nele naquela noite, mais solto, mais relaxado,
como se afastar do seu mundo habitual o tivesse libertado para ser mais ele mesmo. Para onde estamos indo? Ela perguntou. Você disse um lugar tranquilo, onde pudéssemos conversar. Ele olhou para ela com um toque de travessura nos olhos. Você confia em mim? Lá estava aquela palavra de novo. Mas, olhando para ele agora, vendo o cuidado genuíno em sua expressão, Leona se pegou assentindo. Confio em você. 20 minutos depois, eles chegaram ao estacionamento de uma pequena lanchonete na periferia da cidade. A placa de neon dizia Millie's All Night Café, em letras azuis alegres, e pelas janelas Leona podia ver os assentos de vinil vermelho e o chão em preto e branco quadriculado. Isso é o seu conceito de jantar? Perguntou, sem conseguir esconder a diversão. Melhor torta de Atlanta, disse Julian seriamente. E eles fazem um café excelente. Hesitou, parecendo quase vulnerável. É o primeiro lugar onde trabalhei. Leona se virou para encará-lo. Você trabalhou aqui? No verão antes do meu último ano do ensino médio. Lavando pratos, servindo mesas. Meu pai achava que eu precisava entender o trabalho de verdade antes de herdar qualquer coisa. O sorriso de Julian era real. Ele estava certo, embora provavelmente não da maneira que imaginava. Ao entrarem na lanchonete, imediatamente uma senhora mais velha, com cabelos prateados e um sorriso caloroso, se aproximou correndo. Julian Mercer, pelo amor da minha vida. Ela o envolveu em um abraço apertado. Faz tempo demais, querido. Oi, Millie. Esta é a Leona. A mão de Julian encontrou a pequena curva das costas de Leona, um gesto tão natural que irradiou calor por todo o seu corpo. Leona, conheça a Millie. Ela me ensinou tudo o que sei sobre atendimento ao cliente e como fazer uma omelete perfeita, acrescentou com um piscadela, embora duvide que você ainda se lembre dessa habilidade. Ela se virou para Leona com olhos avaliativos e brilhantes. Você é mais bonita que os tipos que ele costuma trazer, Millie. A voz de Julian carregava um alerta. O quê? Só estou dizendo que ela tem olhos gentis. Os outros pareciam calcular seu patrimônio líquido enquanto você falava. Millie gesticulou para um canto da lanchonete. Sentem-se ali. Vou trazer o bom café. Enquanto se acomodavam nos bancos de vinil gasto, Leona não pôde evitar sorrir. Quantas mulheres você trouxe aqui? Você é a primeira, disse Julian baixinho. A primeira para esta lanchonete ou a primeira em qualquer lugar? A primeira que eu quis trazer para qualquer lugar que importasse para mim. A honestidade na voz dele fez o peito de Leona apertar. Ela olhou ao redor da modesta lanchonete para as fotos desbotadas nas paredes, os clientes habituais no balcão, a facilidade do convívio entre Millie e seus clientes e entendeu por que aquele lugar era importante para ele. Conte-me sobre quando trabalhou aqui, disse ela. O rosto de Julian se iluminou enquanto contava histórias de seu verão na Millie's. Queimando o primeiro lote de panquecas, equilibrando 6 pratos em um braço só, lidando com clientes difíceis que o ensinaram paciência. Enquanto falava, Leona via lampejos de quem ele poderia ter sido sem o peso das expectativas familiares e das responsabilidades corporativas. Eu era péssimo no começo, admitiu rindo da lembrança. A Millie ameaçava me despedir pelo menos uma vez por semana, mas eu continuava voltando e, eventualmente, aprendi. Por quê? Porque foi a primeira vez na minha vida em que tive que ganhar algo de verdade. Meu salário não dependia do meu sobrenome ou do meu fundo de confiança. Perfeito. Era sobre aparecer, trabalhar duro, tratar as pessoas com respeito. Ele encontrou os olhos dela através da mesa. Era real de uma forma que nada mais na minha vida havia sido. Millie apareceu com 2 xícaras de café e um sorriso cúmplice. Está contando a ela sobre a vez que tentou impressionar aquela garota virando panquecas e acabou vestindo metade delas. Não é isso, Julian começou a protestar, mas Leona já estava rindo. Preciso ouvir essa história.
Não, você realmente não precisa, disse Julian, mas ele também sorria. Conforme a noite avançava, a conversa fluiu com surpreendente facilidade. Falavam sobre tudo e sobre nada. Sonhos de infância, livros favoritos, pequenos momentos que os moldaram. Julian ouvia com atenção genuína quando Leona contava sobre a luta da mãe contra a artrite, seus próprios medos de não ser inteligente o suficiente para na escola de enfermagem, e como ela aprendera a encontrar alegria nas coisas simples. Você está enganada, sabia? Disse Julian, quando ela expressou dúvida sobre sua inteligência. Sobre o quê? Sobre não ser inteligente o suficiente. Eu te observei trabalhar. Você lê as pessoas instantaneamente, antecipa necessidades, gerencia o caos com graça. Essas são habilidades que não se ensina. E a forma como você se importa com todos ao seu redor. Ele balançou a cabeça. Isso é sabedoria, Leona. Esse é o tipo de inteligência que realmente importa. Ela sentiu as lágrimas querendo escapar diante da sinceridade na voz dele. Quando foi a última vez que alguém viu seus sonhos como alcançáveis e não ingênuos? Por que você está fazendo isso? Perguntou de repente. Fazendo o quê? Isso à noite. Me trazer a um lugar que significa algo para você. Ouvir meus problemas. Me fazer sentir. Ela lutou pelas palavras, como se eu importasse. Julian estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela. Porque você importa mais do que imagina. Mas eu sou ninguém. Sirvo café por salário mínimo. Moro em um estúdio e compro tudo marca genérica. Você poderia ter qualquer pessoa. Não quero qualquer pessoa. Quero você. A mulher que escreve nomes errados nas xícaras e, mesmo assim, consegue fazer as pessoas sorrirem. A mulher que economiza cada centavo por um sonho que ajudará outras pessoas. A mulher que me olha e vê Julian, não uma conta bancária. Leona olhou para as mãos unidas, o coração disparado. Isso é loucura, talvez, mas também é a coisa mais real que senti em anos. Quando finalmente saíram da lanchonete, já era quase meia-noite. Julian dirigiu lentamente de volta ao apartamento dela, nenhum dos dois querendo que a noite acabasse. Ao caminhar com ela até a porta, o ar entre eles vibrava com possibilidades e incerteza. Obrigada, Leona, disse ela suavemente, por hoje, por me ver. Obrigado por deixar. Ficaram ali por um momento, o espaço entre eles carregado de tudo que não diziam. Julian levantou a mão como se fosse tocar seu rosto, mas pareceu se conter. Devo ir, disse baixinho. Deveria. Ela concordou, mas nenhum dos dois se moveu. Leona. Sim? Quando você estiver pronta. Se algum dia estiver pronta. Gostaria de fazer isso de novo. Ela olhou em seus olhos, vendo paciência, gentileza e algo mais profundo que a fez prender a respiração. Eu também gostaria, sussurrou. Quando Julian se afastou dirigindo, Leona permaneceu na porta, observando as luzes traseiras desaparecerem na noite. Perfeito. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu corajosa o suficiente para acreditar que talvez, apenas talvez, alguns sonhos valessem o risco, até aqueles que mais a assustavam. Às vezes, se apaixonar significa aprender a se segurar antes de cair forte demais. Na manhã seguinte ao encontro, Leona chegou ao trabalho 30 minutos mais cedo, o estômago enrolado em borboletas e antecipação. Ela mal havia dormido, repetindo mentalmente cada momento da noite anterior. As histórias de Julian sobre trabalhar na Millie's, o jeito como ele a olhou quando falou da escola de enfermagem, o toque quase acidental na porta de casa que deixou sua pele vibrando de possibilidades. Mas, à medida que se aproximava das 9h47, a dúvida surgiu como neblina matinal. E se a noite passada tivesse sido apenas uma escapada momentânea para ele? E se vê-la em seu uniforme de trabalho lembrasse a distância enorme entre seus mundos? Você está radiante, Célia comentou, repondo guardanapos ao lado da máquina de expresso. Por favor, me diga que você não fez nada de tola.
Defina tola. Leona. Célia segurou seu braço. Você saiu com ele, não foi? Antes que Leona pudesse responder, as portas do elevador se abriram. Julian apareceu, e só de vê-lo seu fôlego pareceu faltar. Vestia o terno habitual, mas havia algo diferente. Leveza nos passos, suavidade no olhar que antes não estava ali. Seus olhares se cruzaram pelo café, e o sorriso dele era tão caloroso e genuíno que as dúvidas de Leona se evaporaram como vapor. Bom dia, disse ele ao chegar ao balcão, a voz carregando uma nota de intimidade que aqueceu suas bochechas. Bom dia para você, respondeu ela, segurando a xícara com mãos surpreendentemente firmes. O de sempre. Na verdade, Julian olhou ao redor do café moderadamente cheio e então se inclinou mais perto. Estava me perguntando se você consideraria almoçar comigo hoje. Julian, eu sei o que você está pensando, mas me escute. A voz dele baixou só para ela ouvir. Tem um pequeno parque a cerca de 6 quarteirões daqui. Food trucks, bancos, completamente público. Você pode trazer seu próprio almoço se quiser. Eu só... Ele pausou, parecendo quase tímido. Gostaria de te ver novamente em breve. Leona sentiu os olhos de Célia perfurando suas costas, junto aos olhares curiosos dos outros clientes na fila. O mais sensato seria dizer não, para manter limites profissionais e se proteger de se envolver rápido demais. Ok, ela se ouviu dizer. Piedmont Park, certo? Conheço os food trucks. Posso te encontrar lá a uma. O sorriso de Julian poderia ter iluminado todo o prédio. Eu estarei no banco, provavelmente pensando demais em tudo. Te encontrarei. Enquanto ele se afastava com o café, Leona percebeu a expressão de Célia. Parte preocupação, parte curiosidade e um toque de algo que talvez fosse inveja. Menina, você está em apuros, Célia murmurou. Talvez, Leona admitiu. Mas talvez nem sempre isso seja algo ruim. O Piedmont Park fervilhava com o movimento do almoço. Trabalhadores de escritório fugindo das luzes fluorescentes, corredores pegando smoothies, famílias com crianças alimentando os patos no lago. Leona avistou Julian imediatamente, sentado em um banco próximo ao food truck de churrasco coreano, parecendo mais relaxado do que ela jamais o havia visto. Ele havia trocado o terno por jeans escuros e um suéter azul marinho. A transformação era marcante, sem a armadura de roupas caras. Ele parecia mais jovem, mais acessível, mais parecido com o adolescente nervoso que anos atrás havia queimado panquecas na lanchonete da Millie's. Você veio, disse ele quando ela se aproximou, levantando-se com um sorriso que fez o coração dela vacilar. Achou que eu não viria? Tive medo de que mudasse de ideia, que achasse que eu estava indo rápido demais ou sendo presunçoso. Leona sentou-se ao lado dele no banco, percebendo como Julian mantinha uma distância respeitosa. Perto o suficiente para conversar com facilidade, mas longe o bastante para não invadir o espaço dela. E está indo rápido demais? Perguntou ela. Julian pensou por um instante. Provavelmente. Mas nunca fui bom em ter paciência quando se trata de algo que eu realmente quero. E o que é que você quer? A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de significado. Julian se virou completamente para encará-la, os olhos escuros buscando o rosto dela. Sinceramente? Quero saber tudo sobre você. O que te faz rir até o estômago doer? No que você pensa às 3 da manhã? Se é uma pessoa diurna ou noturna? Se prefere montanhas ou praias? Qual é sua lembrança favorita da infância? Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. Quero entender como alguém que teria todos os motivos para ser amarga com a vida ainda consegue sorrir para estranhos como se cada um deles importasse. A intensidade na voz dele fez o peito de Leona se apertar. É muito querer de alguém que você mal conhece. Mas eu conheço você. Talvez não os detalhes, mas as coisas que realmente importam. Eu sei que você é gentil, sem esperar nada em troca, que trabalha mais do que qualquer pessoa deveria
só para conseguir sobreviver. Eu sei que você sonha em ajudar os outros, mesmo quando ninguém te ajuda. A voz dele ficou mais suave. E sei que você me vê como um homem, não como uma conta bancária. Sabe o quão raro isso é? Leona observou o rosto dele, enxergando uma vulnerabilidade que tirou seu fôlego. Deve ser solitário. O quê? Nunca saber se as pessoas gostam de você pelo que é ou pelo que tem. Julian ficou em silêncio por um longo momento. É, respondeu enfim, com uma sinceridade quase dolorosa. Mais do que eu costumo admitir. Eles ficaram quietos, observando uma jovem mãe correr atrás do filho pequeno no parquinho. A cena era simples, quase banal, e por isso mesmo confortante. Pela primeira vez no dia, Leona sentiu o corpo relaxar. Posso te perguntar uma coisa? Disse ela. Qualquer coisa. Ontem, na Millies. Aquilo não foi encenação, foi? As histórias sobre trabalhar lá, sobre ser péssimo no começo. Cada detalhe embaraçoso é verdade. Ele respondeu, sorrindo com um toque de ironia. Por quê? Porque me ajudou a te entender melhor. O verdadeiro você, não o bilionário. Ela se virou para encará-lo. Mas eu preciso saber. Qual deles está aqui comigo agora? Este sou eu, respondeu Julian, sem hesitar. O mais verdadeiro que já fui em anos. Que bom, disse Leona em voz baixa, porque é esse que eu quero conhecer melhor. Algo mudou na expressão dele, um misto de alívio, gratidão e algo mais profundo que fez o coração dela disparar. Leona? Sim? Seria completamente inapropriado se eu dissesse que estou me apaixonando por você? A respiração dela falhou. As palavras ficaram suspensas no ar, honestas, assustadoras e lindas. Provavelmente, sussurrou. Mas talvez eu também esteja me apaixonando por você. O suspiro que ele deu foi audível. Talvez? Ela sorriu, o olhar firme no dele. Ok, definitivamente estou. A confissão parecia saltar de um penhasco, exaltante e aterrorizante ao mesmo tempo. Isso me assusta mais do que posso te contar, disse ela. Por quê? Porque isso é loucura, Julian. Nós viemos de mundos completamente diferentes. Eu faço café para viver, e você é dono de prédios. Eu compro em brechós, e você provavelmente gasta mais em um almoço do que eu ganho em uma semana. As pessoas vão pensar. Ela parou respirando fundo. Não ligo para o que vão pensar, mas ligo sim. As palavras saíram mais fortes do que ela pretendia. Ligo se seus amigos acharem que estou atrás do seu dinheiro. Ligo se as pessoas do trabalho pensarem que estou tentando conseguir gorjetas melhores dormindo com alguém. Ligo se minha mãe se preocupar que estou me expondo para me machucar. Julian permaneceu quieto, absorvendo seus medos. Quando falou, a voz era suave, mas firme. E se eu te dissesse que nada disso importa para mim? E se eu dissesse que prefiro 5 minutos de conversa verdadeira com você a uma vida inteira de conversas vazias com pessoas que só veem meu patrimônio? Fácil para você dizer isso, quando não é você quem será julgada. Você tem razão, admitiu Julian. É mais fácil para mim. Mas, Leona... Ele se aproximou sem tocá-la, mas perto o suficiente para que ela sentisse o calor do corpo dele. E se descobríssemos isso juntos? E se fôssemos vivendo um dia de cada vez, sem nos preocupar com a opinião de ninguém? Leona olhou nos olhos dele, vendo sinceridade, esperança e algo que se parecia perigosamente com amor. Um dia de cada vez, um dia de cada vez. Ela respirou fundo, sentindo que estava à beira de algo que poderia mudar sua vida para sempre. Ok, disse baixinho. Mas tenho condições. Diga. Sem presentes caros, sem restaurantes chiques que eu não possa retribuir e absolutamente nada de tentar resolver meus problemas com dinheiro. Julian assentiu sério. Combinado. Mais alguma coisa? Seja paciente comigo.
Isso é tudo novo. Tenho todo o tempo do mundo. Sentados ali, sob o sol da tarde, cercados pela magia comum das pessoas vivendo suas vidas, Leona sentiu algo se acomodar em seu peito. Não certeza, ainda era cedo para isso, mas possibilidade. A sensação de que talvez, apenas talvez, o amor pudesse atravessar qualquer distância se ambos estivessem dispostos a se encontrar no meio. Julian. Obrigada por ser paciente, por não me pressionar, por deixar eu ter medo. Ele se voltou para ela, os olhos suaves e compreensivos. Obrigado por ser corajosa o suficiente para tentar, mesmo assim. Quando se separaram 1 hora depois, ele de volta ao mundo corporativo, ela à correria da tarde no café, Leona levou consigo a lembrança do sorriso dele e o calor de saber que amanhã, às 9h47, ela o veria novamente. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela não tinha medo do que isso poderia significar. Enquanto Leona e Julian navegavam por sentimentos que cresciam, que desafios testariam essa nova conexão delicada? E quando se apaixonar se torna um salto de fé que ninguém pode voltar atrás? A primeira fissura no paraíso sempre surge quando o mundo real se recusa a ficar do lado de fora. 3 semanas haviam se passado desde o almoço no Piedmont Park, e Leona havia caído em um ritmo que não sabia que era capaz. Todos os dias, às 9h47, Julian aparecia em seu balcão. Eles trocavam café e sorrisos cuidadosos, guardando as conversas reais para momentos roubados. Intervalos de almoço em cantos tranquilos da cidade, caminhadas à noite pelo bairro dela, sábados à tarde na feira, onde ele insistia em comprar produtos de vendedores que já a conheciam pelo nome. Era uma dança cuidadosa, esse sentimento crescendo entre eles, toques respeitosos, olhares que demoravam, conversas que revelavam pedaços de suas almas sem exigir demais cedo demais. Julian cumpria cada promessa feita no parque. Nada de presentes caros, nada de tentar resolver os problemas dela com dinheiro, paciência infinita com seus medos. Mas naquela terça-feira de manhã, algo parecia diferente. Leona percebeu imediatamente quando Julian se aproximou do balcão. O calor fácil nos olhos dele havia sido substituído por algo mais contido, mais reservado. O sorriso parecia forçado, e havia uma tensão nos ombros que não estava lá ontem. O de sempre? Ela perguntou, estudando o rosto dele. Na verdade, só para a viagem hoje. Respondeu, a voz curta, profissional, fazendo o estômago dela cair. Está tudo bem? Julian olhou ao redor do café, notando os outros clientes, os olhares curiosos de Célia e Marcos. Podemos conversar mais tarde? Talvez no almoço. Claro, mesmo lugar? Ele assentiu, pagou o café e partiu sem o habitual momento prolongado de conexão. Leona o viu caminhar até o elevador, o peito apertado de preocupação. Problemas no paraíso? Perguntou Célia, aparecendo ao lado dela, sobrancelhas erguidas. Não sei, Leona admitiu. Talvez. Quando Leona chegou ao banco de sempre no Piedmont Park, Julian já estava lá, olhando para o celular com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Hoje, ele usava terno completo. Armadura, ela percebeu. O que quer que tivesse acontecido, ele se refugiara atrás da fachada corporativa. Oi, disse ela suavemente, sentando-se ao lado dele. Oi. Ele não levantou os olhos do telefone imediatamente, e quando o fez, o sorriso não alcançou os olhos. O que houve? Julian ficou em silêncio por um longo momento, passando o polegar pela borda do celular. Alguém tirou fotos nossas no mercado no último sábado. Leona sentiu o sangue fugir do rosto. Fotos? Estão em um blog de fofocas. Romance secreto de magnata do mercado imobiliário de Atlanta com funcionária de cafeteria. A voz dele era fria, factual, completa com especulações sobre se você estaria atrás do meu dinheiro e quanto tempo levará para eu me cansar e seguir em frente.
As palavras atingiram Leona como golpes físicos. Era exatamente o que ela temia. Reduzir tudo o que tinham a uma história barata de tabloide, questionar seus motivos, transformar seus momentos privados em entretenimento público. O que disseram sobre mim? Perguntou baixinho. A mandíbula de Julian se apertou. Não importa, Julian. O que disseram? Ele fechou os olhos por um instante, como se as palavras lhe causassem dor. Chamaram você de último caso de caridade de Julian Mercer e sugeriram que você estava trocando café por dinheiro. Houve especulação sobre quanto eu estaria te pagando. Ele parou, balançando a cabeça, e sobre se eu teria algum fetiche por me misturar com a ajuda. Leona sentiu como se tivesse levado um tapa. Palavras feias flutuavam no ar entre eles, envenenando o santuário que haviam construído juntos. Ela sabia que isso era uma possibilidade, mas saber e experimentar eram duas coisas muito diferentes. Sinto muito, disse Julian, a voz trêmula. Deveria ter sido mais cuidadoso. Deveria ter previsto isso. Você viu as fotos? Ele hesitou, então mostrou o celular. Lá estavam elas, fotos espontâneas do mercado. Ela rindo de algo que ele disse enquanto examinava pêssegos, ele carregando suas sacolas, olhando para ela com carinho evidente. As imagens, por si só, eram inocentes, até doces, mas o texto que as acompanhava transformava tudo em algo distorcido. Parece que estamos felizes, disse Leona baixinho. Estávamos felizes. O tempo passado a fez erguer os olhos com força. Estávamos. Julian passou a mão pelo cabelo e, pela primeira vez, desde que ela o conhecia, parecia realmente derrotado. Leona, eu não posso te pedir para passar por isso. Essas pessoas são cruéis. Vasculharão sua vida, sua família, seu passado. Vão te seguir, te assediar, transformar cada momento privado em especulação pública. Eu estou tentando te proteger, tentando, me afastando de você. As palavras pairaram entre eles, pesadas, definitivas. O silêncio de Julian já era resposta suficiente. Leona se levantou abruptamente, a raiva e a dor lutando em seu peito. Então é isso? O primeiro sinal das consequências do mundo real e você simplesmente desiste? Isso não é justo, não é? Ela se virou para encará-lo, com lágrimas queimando atrás dos olhos. Você disse que não se importava com o que as pessoas pensavam. Você disse que resolveríamos isso juntos. Você disse que tinha todo o tempo do mundo. Julian também se levantou, suas próprias emoções finalmente rompendo a máscara corporativa. Eu disse essas coisas antes de perceber o que isso te custaria. Antes de ver seu nome ser arrastado na lama por pessoas que nem te conhecem. Isso é uma escolha minha. É mesmo? A voz dela subiu levemente. Quando seus colegas de trabalho começarem a te tratar diferente. Quando seus vizinhos sussurrarem sobre você. Quando sua mãe tiver que ouvir estranhos especulando sobre a vida da filha dela. A menção à mãe a atingiu, e Julian percebeu na expressão dela o impacto das palavras. Você ligou para minha mãe? A voz de Leona mal saiu. Deus, não. Mas, Leona, isso é só o começo. Essas histórias têm uma forma de se espalhar, crescer, piorar. Eu já vi o que acontece com quem cai nessa máquina. Não vou deixar isso acontecer com você, mesmo que eu esteja disposto a me arriscar. Especialmente então. Eles se encararam, separados pelo abismo crescente de dor e mal-entendidos. Leona via a dor nos olhos de Julian, a crença genuína de que ele estava protegendo-a, mas tudo o que sentia era abandono disfarçado de nobreza. Sabe qual é a pior parte? Disse ela baixinho. Não é o artigo, nem as fotos, nem as coisas horríveis que escreveram sobre mim. O que é então? É que você acreditou neles. No fundo, uma parte de você acha que talvez eles estejam certos, que talvez eu seja apenas uma funcionária de cafeteria que se meteu em algo maior do que podia, que talvez tudo isso tenha sido um erro. Isso não é verdade, certo?
As lágrimas agora escorriam livremente, mas a voz dela permanecia firme. Porque se você realmente acreditasse em nós, no que temos, não desistiria diante do primeiro obstáculo. Julian deu um passo na direção dela, sua própria compostura se quebrando. Leona, por favor, você não entende como esse mundo é. As coisas que vão fazer, as mentiras que vão contar. Você está certo. Eu não entendo seu mundo. Ela se afastou, abraçando a si mesma. Mas eu pensei que talvez você estivesse tentando entender o meu. Pensei que talvez estivéssemos construindo algo que pertencesse a nós dois. Estávamos. Estamos. Não, Julian, não estamos. A finalização na voz dela o fez estremecer. Porque da primeira vez que o seu mundo e o meu colidiram, você escolheu o seu. Antes que ele pudesse responder, Leona se virou e foi embora, com o coração se partindo a cada passo. Ela não olhou para trás nem quando ouviu Julian chamar seu nome, Mar. No caminho de ônibus de volta ao trabalho, olhando pela janela para a cidade, que de repente parecia território hostil, Leona percebeu que seu pior medo não era a fofoca, nem o julgamento. Perfeito. Foi isso. Amar alguém que escolheria protegê-la, em vez de lutar por ela. E agora ela sabia que, às vezes, a lição mais dolorosa não era descobrir que o amor não bastava. Era descobrir que o medo disfarçado de proteção podia destruir tudo o que o amor havia construído. Naquela noite, sozinha no apartamento, Leona fez algo que não fazia desde criança. Chorou até faltar o ar e depois chorou mais um pouco, porque perder Julian doía. Mas perder a fé na possibilidade de que alguém pudesse amá-la o suficiente para atravessar qualquer tempestade, isso foi devastador. Às vezes, as feridas mais profundas nos ensinam quem realmente somos e pelo que vale a pena lutar. 2 semanas se passaram desde a conversa no Piedmont Park e Leona vivia num mundo desbotado. A rotina do café seguia. Pedidos, correria matinal, sorrisos forçados. Tudo parecia mecânico, distante, como se ela assistisse à vida de outra pessoa por trás de um vidro espesso. Julian não voltara ao café, nem uma vez. No começo, pegava-se olhando para os elevadores às 9h47, com o peito apertando, até que a realidade a fazia recuar. Na primeira semana, aprendeu a não olhar. Na segunda, quase convenceu a si mesma de que não se importava. Quase. Você está fazendo de novo? Notou Célia, empurrando um bule fresco de café durante a calmaria de terça-feira. Fazendo o quê? Aquele teatro de fingir que está tudo bem enquanto parece alguém que teve sua música favorita roubada. Leona esboçou um sorriso fraco. Tô bem, amiga. Por favor. Anda por aqui parecendo um fantasma. Quando foi a última vez que comeu de verdade? E não vem com café e bolacha como resposta. Antes que Leona desviasse, Marcos apareceu saindo do escritório com uma expressão incomum. Leona, posso falar com você um minuto? O estômago dela gelou. Em 2 anos trabalhando ali, Marcos jamais a chamara ao escritório. Seguiu-o até o espaço apertado atrás da despensa, a mente correndo por possíveis problemas. Sente, disse Marcos, fechando a porta com calma. Não é nada sobre sua atitude. Ele se acomodou na cadeira e a estudou com olhos que não julgavam. Ontem alguém veio me ver. Sobre mim? O sangue de Leona gelou. Que tipo de alguém? Aquele que usa ternos caros e é dono de prédios. Marcos inclinou-se. Julian Mercer apareceu depois do fechamento. Pediu para falar comigo em particular. Disse que estava preocupado com você, que poderia haver atenção indesejada por causa... Bem, porque vocês têm se visto. O mundo ameaçou girar sob os pés dela. Ele esteve aqui. Ele estava preocupado com ela. Marcos falou num tom controlado. Quis ter certeza de que você estivesse protegida. Ofereceu contratar segurança extra para o café, se necessário. Leona fechou os olhos, uma mistura de raiva e dor a invadindo. Mesmo depois de ter se afastado, Julian ainda tentava protegê-la, ainda decidindo sobre a vida dela sem consultá-la.
O que você disse a ele? Perguntou ela, a voz trêmula. Disse que você é adulta e sabe cuidar da própria vida, respondeu Marcos. Mas também avisei, se alguém te importunar no trabalho, vai ter que lidar comigo. Marcos sorriu levemente. Parecia respeitar a postura dela. Ele disse mais alguma coisa? Perguntou Leona. Marcos hesitou. Perguntou como você estava, se parecia bem. Eu disse que você estava profissional como sempre, mas ele estudou seu rosto. Marcos, o que aconteceu entre vocês dois? A gentileza na voz dele quase a fez desmoronar. Marcos sempre fora mais que um chefe. Era amigo, figura paterna, alguém que cuidava dos funcionários como família. Ele decidiu que eu não conseguiria lidar com o mundo dele, disse ela baixinho. Então ele tomou a decisão por mim. E como você se sente em relação a isso? Brava, magoada, confusa. Ela riu amargamente. Principalmente brava por ter me deixado acreditar que poderia dar certo. Marcos assentiu pensativo. Sabe, eu gerencio este café há 8 anos. Vi muita gente ir e vir. Acompanhei relacionamentos começarem e terminarem e aprendi algo importante. O quê? As pessoas que valem a pena lutar são, geralmente, aquelas que mais têm medo de ser lutadas por alguém. Antes que Leona pudesse processar completamente a afirmação, Marcos se levantou. Tire o resto do dia de folga, vá para casa, coma de verdade, ganhe perspectiva. E Leona, ele pausou, olhando firme. Qualquer decisão sobre isso precisa ser sua. Não dele, não minha, não de ninguém. Sua. Leona se viu caminhando sem rumo pelo centro de Atlanta. As palavras de Marcos ecoavam em sua cabeça. O sol do fim da tarde desenhava longas sombras entre os prédios, e pela primeira vez em 2 semanas ela se permitiu pensar de verdade em Julian. Não no bilionário dono de metade da cidade, não no homem reduzido a notícias de fofoca, apenas Julian, o rapaz que trabalhou no Milley's Diner, que escutou seus sonhos com interesse genuíno, que a olhou como se ela fosse a lua. O telefone vibrou com uma mensagem de sua mãe. Não te vejo há alguns dias, querida. Está tudo bem? Desta vez, Leona não desviou. Mãe, posso ir aí? Preciso conversar. 2 horas depois, ela estava na pequena sala da mãe, o chá esfriando nas mãos, enquanto contava toda a história. Sua mãe ouvia sem julgar, fazendo perguntas gentis de vez em quando, mãos enrugadas sobre o colo. Então ele se afastou para te proteger, disse a mãe quando Leona terminou. Ele desistiu de vocês? Ou ele te ama tanto que está disposto a sacrificar sua própria felicidade pelo que acredita ser seu bem-estar? Leona ergueu a cabeça, surpresa. De que lado você está? A mãe sorriu, com a mesma expressão suave que a havia confortado durante joelhos ralados e desilusões da adolescência. Estou do lado do amor, querida. Sempre estive. Mas ele me magoou. Sim, magoou. E suspeito que ele também está sofrendo. A mãe se inclinou para a frente. A questão é: o que você vai fazer a respeito? O que eu posso fazer? Ele já tomou sua decisão. Ou ele tomou o que achava ser a única decisão possível. Ela estudou o rosto de Leona com atenção. Às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é mostrar a alguém que existe outra opção. Naquela noite, deitada, olhando para o teto, as palavras da mãe repetiam-se em sua mente. Ela pensou em todas as conversas que tivera com Julian, todos os momentos em que ele parecia genuinamente surpreso com suas respostas, como se ninguém jamais tivesse desafiado suas convicções. Talvez esse fosse o problema. Vivian Mercer sentou-se à frente de Leona, em uma pequena mesa próxima à janela do café. Sua postura era impecável, mãos elegantemente dobradas sobre uma bolsa que provavelmente custava mais que o salário mensal de Leona. Tudo em Julians mãe irradiava controle e expectativa, desde os brincos de pérola até a forma como estudava Leona, como se ela fosse um problema a ser resolvido. Você é diferente do que eu esperava, disse Vivian após pedir um chá. Claramente não pretendia beber. Diferente como?
Leona respondeu cautelosa. Mais bonita, mais composta. O sorriso de Vivian era afiado como uma lâmina. Os pretendentes anteriores do meu filho tinham intenções bem mais óbvias. A palavra pretendentes atingiu Leona como um tapa, mas ela manteve a expressão neutra. Não sei se entendo o que quer dizer. Claro que entende. Vivian inclinou-se ligeiramente para a frente. Você é claramente inteligente. Isso é óbvio pelo jeito que meu filho anda abatido há 2 semanas, como um adolescente apaixonado. Leona sentiu a raiva borbulhar no peito, mas forçou-se a permanecer calma. Então me diga, Sra. Mercer, que tipo de inteligência é essa que o senhor considera suficiente para entender o que é melhor para todos os envolvidos? O ar entre elas ficou carregado. Vivian mediu cada palavra, cada gesto de Leona, como se estivesse calculando cada fraqueza e força. Inteligência, minha cara. Não é apenas saber ler ou escrever. É saber compreender consequências, saber julgar caráter, saber proteger o que é valioso sem destruir aquilo que já existe. O olhar de Vivian era afiado, estudando cada reação de Leona. Julian é importante. O mundo dele é complexo. Você tem ideia do que significa pertencer a ele? Leona engoliu em seco. Cada palavra parecia medir a extensão de sua coragem. Ela percebeu que para ganhar respeito nesta mesa, precisaria mostrar não apenas dignidade, mas força. Força que até então ela só havia demonstrado no café, entre máquinas de expresso e clientes impacientes. Eu posso não pertencer ao mundo dele, Sra. Mercer, disse Leona firmemente, mas pertenço ao meu próprio, e sei o que é trabalhar duro, proteger quem amo e lutar pelo que é certo. Julian não precisa de alguém que viva de acordo com as expectativas dele ou de qualquer outra pessoa. Ele precisa de alguém que o veja, de verdade. Vivian se inclinou para trás, surpresa, talvez até impressionada. O silêncio se estendeu por alguns segundos, pesado, carregado de tensão e julgamento. Interessante, disse Vivian, com um leve sorriso ainda afiado, mas menos ameaçador. Vamos ver se você consegue provar que é mais que palavras, porque, minha cara, amor não é apenas sentimento, é ação. E ações, bem, essas não mentem. Leona sentiu seu coração disparar. Sabia que aquele era o teste mais difícil que enfrentaria desde que conhecera Julian. Mas também sabia que não havia caminho de volta. Era a hora de mostrar que ela não se curvaria diante do mundo que ele viera dela. E pela primeira vez, desde que Julian se afastara, Leona sentiu uma chama de determinação se acender dentro dela. Por que você não me diz o que acha melhor? Julian termina essa obsessão antes que destrua nossas vidas. E você acha que sou eu quem precisa ser convencida? As sobrancelhas de Vivian se ergueram ligeiramente, surpresa com a franqueza de Leona. Julian sempre foi teimoso quando queria algo, mas também é prático. Eventualmente, ele vai perceber que esse relacionamento é insustentável. Porque eu não sou suficiente para ele, porque vocês vivem em mundos diferentes. A voz de Vivian suavizou, assumindo um tom quase maternal. Minha querida, não duvido que você se importe com Julian, mas você consegue ver como isso vai terminar? A atenção da mídia só vai aumentar. Sua família será escrutinada, seu passado será examinado, cada passo seu analisado. É essa a vida que você quer? Leona estudou o rosto da mulher mais velha, vendo uma preocupação genuína por trás da aparência impecável. Isso não era apenas arrogância, era uma mãe protegendo seu filho da única forma que sabia. E se eu dissesse sim? Leona perguntou baixinho. E se eu dissesse que estou disposta a enfrentar tudo isso pela chance de ficar com ele? Então eu diria que você não entende o custo real. Vivian pegou um tablet na bolsa e deslizou sobre a mesa. Isso é só das últimas 2 semanas. Leona olhou para a tela e sentiu o estômago revirar. Artigo após artigo, post de blog após discussão em fórum.
todos dissecando seu relacionamento com Julian. Fotos do prédio onde morava, especulações sobre aluguel, imagens de sua mãe saindo do trabalho, legendas questionando sua profissão, comentários de fontes anônimas afirmando conhecer detalhes do passado de Leona, suas finanças, seu caráter. É assim que se ama meu filho, disse Vivian, suavemente. E isso é só o começo. Se vocês ficarem juntos, se isso se tornar sério, vão cavar mais fundo. Encontrarão cada erro que você já cometeu, cada momento vulnerável, cada pessoa que teve algo negativo a dizer sobre você. Transformarão sua vida em entretenimento. As mãos de Leona tremiam enquanto rolava os artigos. Ver sua vida privada dissecada por estranhos, ver o rosto de sua mãe ligado a especulações cruéis, fez seu estômago embrulhar. Por que está me mostrando isso? Porque Julian não vai. Ele é nobre demais, protetor demais. Acha que te proteger disso vai fazer tudo desaparecer. A voz de Vivian tornou-se mais firme. Mas você é adulta. Merece tomar uma decisão informada sobre o que está disposta a sacrificar por amor. Leona ergueu os olhos do tablet e encontrou o olhar de Vivian. E você? O que está disposta a sacrificar? A pergunta pareceu pegar a mãe de Julian de surpresa. Como? Julian está infeliz. Vejo pelo jeito como você fala dele, andando abatido. Ele está sacrificando sua própria felicidade porque acha que está me protegendo. Você está disposta a deixá-lo infeliz porque acha que isso vai protegê-lo. Mas e se todos estivermos errados sobre o quê? Sobre o que proteção realmente significa? Leona se inclinou, a voz ganhando força. Talvez proteger de verdade não seja evitar situações difíceis. Talvez seja enfrentá-las juntos. Vivian ficou em silêncio por um longo momento, estudando Leona com um novo interesse. Você realmente acredita nisso? Acredito que o amor deve nos tornar mais corajosos, não mais medrosos. E quando essa coragem colocar quem você ama em perigo? A pergunta pairou no ar, carregada de anos de medo e proteção de uma mãe. Leona podia ver a dor genuína nos olhos de Vivian, o terror de assistir seu filho sofrer, mesmo por amor. Senhora Mercer, disse Leona suavemente, Julian já foi realmente feliz? Quero dizer, genuinamente, completamente feliz? A compostura de Vivian se quebrou por um instante. Ele tem sido contente, bem-sucedido, respeitado, mas feliz? Uma longa pausa. Não desde que era criança. Então talvez a questão não seja se eu valho o risco. Talvez seja se a felicidade vale o risco. Vivian a encarou por um longo momento, algo mudando em sua expressão. Você realmente o ama? Sim, amo. Mesmo sabendo o que isso vai custar a você. Leona pensou nos artigos do tablet, nos comentários cruéis e na especulação invasiva. Pensou no rosto de sua mãe naquelas fotos, na forma como sua vida privada já tinha sido transformada em entretenimento público. Senhora Mercer, posso lhe perguntar uma coisa? Claro. Você acha que Julian vale a pena lutar por ele? A pergunta pareceu surpreender Vivian. Ele é meu filho. Claro que vale. Então por que você não me deixa lutar por ele também? O silêncio se estendeu entre elas, pesado de implicações. Finalmente Vivian sorriu. Um sorriso verdadeiro desta vez, suave nas bordas. Sabe, acho que posso ter subestimado você. A maioria das pessoas subestima. Julian não, né? Não, Leona disse suavemente. Ele nunca subestimou. Vivian fechou o tablet e o guardou na bolsa. O que você pretende fazer? Ainda não sei, mas sei o que não vou fazer. Desistir sem lutar. Leona encontrou o olhar de Vivian com firmeza. Seu filho acha que me protege afastando-se, mas a verdade é que ele está se protegendo. Tem medo do que amar alguém pode custar a ele. Não em dinheiro ou reputação, mas em paz de espírito. Tem medo de se importar com alguém que não pode controlar ou proteger completamente do mundo. Vivian considerou isso por um momento.
E você acha isso covardia? Acho humano, disse Leona, mas também acredito que o amor exige outro tipo de coragem. A coragem de se expor. A coragem de confiar que a pessoa que você ama é forte o suficiente para lidar com suas próprias escolhas. Quando Vivian se levantou para ir embora, parou ao lado da cadeira de Leona. Sabe, eu vim aqui esperando não gostar de você, esperando encontrar uma oportunista ou uma garota ingênua que se meteu em algo maior do que podia. E em vez disso, encontrei alguém que talvez seja realmente boa para meu filho. O sorriso de Vivian era enigmático, embora suspeite que você vá perturbar bastante a paz de espírito dele. Provavelmente é bom. Ele tem estado confortável demais por tempo demais. Enquanto Vivian se afastava, deixando Leona sozinha com seus pensamentos acelerados, ela percebeu algo importante. Havia sido testada, não por alguém que queria destruir seu relacionamento com Julian, mas por alguém que queria ter certeza de que ela era forte o suficiente para sobreviver a isso. E pela primeira vez, desde que o escândalo das fotos começou, Leona sentiu que poderia ser. Naquela noite, sentada em seu pequeno apartamento com caderno e caneta, fez uma lista, não de motivos pelos quais amar Julian era impossível, mas de motivos pelos quais valia a pena lutar. No topo da página escreveu: porque algumas coisas valem a coragem. Amanhã, mostraria a Julian como é a verdadeira coragem, mesmo que isso a aterrorizasse. O momento em que tudo muda nem sempre é dramático. Às vezes é simplesmente alguém se recusando a desistir de você. Julian estava em frente às janelas do chão ao teto de seu escritório de canto, observando a cidade se espalhar abaixo como um tabuleiro de xadrez, onde ele havia esquecido como jogar. 3 semanas se passaram desde que ele havia se afastado de Leona, e cada dia parecia uma lenta asfixia. Ele havia se convencido de que estava fazendo a coisa certa, a nobre, a protetora. Então, por que ser nobre parecia tanto uma covardia? A voz da assistente estalou pelo interfone. Senhor Mercer, há alguém aqui para vê-lo. Ela não tem horário marcado, mas diz que é importante. Julian fechou os olhos, agarrando-se à esperança. Ela disse o nome? Leona Brooks. O coração dele parou por um instante. Voltou a bater e começou a disparar como se tivesse corrido uma maratona. Mande-a subir. Julian se pegou refletido na tela negra do computador e se assustou com o que viu. Olhos vazios, maçãs do rosto marcadas, o olhar de um homem que segurava a respiração há semanas. O elevador tocou e então ela estava ali. Leona estava na porta do escritório, com sua roupa de trabalho simples, calça preta, camisa branca abotoada, cabelo preso em um coque impecável. Parecia nervosa, mas determinada, como alguém que passou muito tempo reunindo coragem e tinha medo de que ela a abandonasse justamente no momento crucial. Oi, disse ela suavemente. Oi. A voz dele saiu mais áspera do que pretendia. Você não deveria estar aqui. Eu sei que não é seguro. Se alguém te ver... Julian. Ela entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. Preciso que você pare de falar e me ouça por 1 minuto. A autoridade tranquila em sua voz fez Julian calar. Leona caminhou até o centro da sala, absorvendo o espaço opulento, as superfícies de mármore, as obras de arte caras, a vista que se estendia por quilômetros. Este era o mundo dele, a fortaleza que havia construído ao seu redor. Impressionante, disse ela, sem um tom de admiração. É aqui que você toma todas aquelas decisões importantes, certo? Onde decide o que é melhor para todo mundo. Julian estremeceu. Leona, encontrei sua mãe ontem. As palavras atingiram-no como um golpe físico. O quê? Ela veio ao café, mostrou artigos, fotos, comentários sobre nós. Queria ter certeza de que eu entendia no que estava me metendo. A voz de Leona era firme, mas ele podia ver a dor por trás da compostura. Ela estava tentando te proteger, assim como você estava tentando me proteger. Ela te machucou? Disse algo?
Na verdade, foi bastante gentil, à sua maneira. Mas não é por isso que estou aqui. Leona se aproximou, perto o suficiente para que ele sentisse o leve perfume de baunilha e café que sempre grudava à pele dela. Estou aqui porque tenho algo a dizer, e você vai ouvir. Julian assentiu, sem confiar na própria voz. 3 semanas atrás você tomou uma decisão sobre a minha vida sem me consultar. Decidiu que eu não conseguiria suportar a pressão, o escrutínio, o custo de te amar. Decidiu que eu era frágil demais, ingênua demais, pequena demais para o seu mundo. Cada palavra era um corte preciso, expondo verdades que ele tentava evitar. Não, começou ele. Deixe-me terminar, disse ela, olhos faiscando entre dor e raiva. Você disse que me amava, mas o amor não é sobre controle, Julian. É sobre confiança. Eu estava tentando te proteger de quê? De fazer minhas próprias escolhas, de ser forte o suficiente para enfrentar coisas difíceis. Ela deu um passo ainda mais próximo e ele viu lágrimas surgindo nos olhos dela. Ou você estava se protegendo de ter que me ver lutar? A pergunta pairou entre eles como uma lâmina. Julian sentiu algo se quebrar dentro do peito, o muro cuidadoso que havia construído para justificar sua decisão. Ambos, sussurrou. Deus me ajude, ambos. Pelo menos você é honesto. A voz de Leona suavizou ligeiramente. Julian, não vou mentir para você. Estas últimas 3 semanas foram horríveis. Ver minha vida privada transformada em entretenimento, assistir estranhos especularem sobre minha mãe, pessoas questionarem meus motivos por me importar com você. Tem sido terrível. Julian fechou os olhos, cada palavra confirmando seus piores temores. Mas sabe o que foi pior? Ele a olhou com medo da resposta. Do que sente falta? Perguntou ele, quase sem voz. De você. As lágrimas começaram a cair, mas sua voz permaneceu firme. Sinto falta de nós. Da forma como você olhava para mim, como se eu realmente importasse. Das conversas que me faziam sentir menos sozinha no mundo. Ela respirou fundo. Sinto falta do homem que me fez acreditar que eu era corajosa o bastante para sonhar mais alto. Leona. Julian estendeu a mão instintivamente, mas parou, o gesto suspenso entre eles. Não estou pedindo que conserte isso, Julian. Não quero que faça a mídia sumir ou me proteja de todas as consequências. Só quero que confie que sou forte o suficiente para cuidar da minha própria vida. Você é. A voz dele saiu rouca. É a pessoa mais forte que eu conheço. Então por que não me deixa provar isso? A pergunta rompeu algo dentro dele. Todo o medo, a culpa, o desejo contido por semanas. Julian atravessou a distância que os separava e segurou o rosto dela entre as mãos. Porque te perder me destruiria, disse ele com uma honestidade que parecia rasgar o ar. Porque nunca amei ninguém como amo você, e não sei como fazer isso sem tentar controlar cada detalhe, consertar cada problema, eliminar cada ameaça. Você não pode eliminar todas as ameaças, Julian. A vida não funciona assim. Eu sei, ele sussurrou, mas só de pensar em te ver sofrer por minha causa, por causa do meu mundo, das minhas escolhas, balançou a cabeça. Eu prefiro ser infeliz sozinho do que te colocar nisso. Mas essa escolha não é sua. Leona segurou as mãos dele contra o rosto. É minha. E eu escolho você, Julian. Ela respirou fundo, a voz tremendo de emoção. Eu escolho a gente. Mesmo com a atenção da mídia, com os julgamentos, com as diferenças e os medos, eu escolho isso. E se eu não conseguir te proteger? Eu não preciso que me proteja. Preciso que fique ao meu lado. E se tudo piorar? E se sim? Ela sorriu entre lágrimas. Então a gente vai descobrir juntos. É isso que o amor é, não é? Enfrentar o que vier, juntos. Julian fitou os olhos dela e viu ali determinação, coragem.
e algo que se parecia perigosamente com certeza. Durante 3 semanas ele só pensou em tudo que poderia dar errado e esqueceu de fazer a pergunta mais importante: e se tudo desse certo? Fui um idiota, ele murmurou por fim. Foi mesmo. Um idiota teimoso, controlador e covarde. Esqueceu arrogante, acrescentou Leona, sorrindo entre as lágrimas. Ele riu. Riu de verdade pela primeira vez em semanas. Me desculpa, Leona. Deus, me desculpa. Achei que estava sendo nobre, mas eu só estava com medo. Eu sei, ela sussurrou. Eu também senti sua falta. Todos os dias. Que bom, ele respondeu com um meio sorriso. Era para sentir mesmo. Ela riu baixinho, e por um momento o peso das últimas semanas pareceu se dissolver no ar. O que eu preciso fazer para ter uma segunda chance? Ele perguntou. Me promete uma coisa. Qualquer coisa. Promete que, da próxima vez que estiver com medo por nós, vai falar comigo, em vez de decidir por mim. Eu prometo. Promete que vai confiar que eu sou forte o suficiente para lidar com o que vier. Eu prometo. E promete que vai lembrar que o amor não é fugir do que é difícil, é enfrentar juntos. Eu prometo, disse ele e a puxou para seus braços. Julian a abraçou com força, sentindo o cheiro do cabelo dela, o coração batendo contra o dela, e pela primeira vez em semanas, respirou de verdade. Eu prometo tudo, sussurrou em seu ouvido. Tudo. Eles ficaram ali, no escritório dele, acima da cidade, segurando-se como se fossem linhas de vida. E Julian percebeu que aquele momento, escolher confiança em vez de medo, parceria em vez de proteção, era o que a verdadeira coragem realmente parecia. E agora? Perguntou ele quando finalmente se separaram. Leona sorriu e a expressão transformou todo o seu rosto. Agora descobrimos como fazer isso certo. Juntos. A voz dela era firme, confiante. A atenção da mídia não vai simplesmente desaparecer. Sei que vão dizer coisas terríveis, que digam: meu mundo pode ser cruel, exigente, implacável. Então mudaremos o que pudermos e sobreviveremos ao que não pudermos. Ela ergueu a mão e ajeitou a gravata dele. Um gesto tão íntimo e natural que fez o peito dele apertar. Além disso, tenho algo que eles não esperam. O quê? Você. Um homem finalmente pronto para lutar pelo que importa, em vez de apenas lutar contra o que o assusta. Quando Julian olhou nos olhos de Leona, viu o futuro deles se estender diante deles. Não perfeito, certamente não fácil, mas real e valendo cada desafio que enfrentariam. Pela primeira vez na vida adulta, Julian Mercer entendeu o que significava ser verdadeiramente, completamente corajoso. O momento em que você para de se esconder do amor é o momento em que descobre quem realmente está destinado a se tornar. 6 meses depois, Leona estava no banheiro de seu novo apartamento. Ainda modesto, ainda seu, mas em um prédio onde a água quente funcionava consistentemente, olhando para uma carta de aceitação que chegara naquela manhã. No cabeçalho, Atlanta School of Nursing em letras azuis e abaixo, palavras que ainda pareciam surreais. Parabéns! Você foi aceita em nosso programa acelerado de BSN. Ela havia conquistado aquilo sem o dinheiro de Julian, sem a ajuda de ninguém, apenas com sua determinação e a poupança acumulada com turnos duplos e planejamento cuidadoso. A taxa de inscrição saiu do próprio bolso, as notas do exame de entrada vieram de seu próprio estudo, as cartas de recomendação de Marcos e de clientes que testemunharam sua bondade durante 2 anos servindo café. A porta do apartamento se abriu e a voz de Julian chamou. Leona, trouxe jantar daquele Thai que você gosta. Ele parou ao ver a expressão dela e a carta nas mãos dela. O que é isso? Fui aceita. Sua voz era quase um sussurro, como se dizer alto demais pudesse fazer desaparecer. O rosto de Julian se transformou, a alegria irradiando dele como luz do sol.
Você entrou na faculdade de enfermagem? Entrei. Desta vez ela disse com convicção, com orgulho, com aquela maravilha que só vem de conquistar um sonho que você alimenta há anos. Ele atravessou o pequeno espaço em 2 passos, a levantou nos braços e girou-a pelo banheiro enquanto ela ria, segurando a carta contra o peito. Estou tão orgulhoso de você, disse ele, quando finalmente a apoiou no chão, segurando seu rosto com a suavidade que ela aprendeu a valorizar. Eu consegui sozinha, disse ela, precisando que ele entendesse. Quero dizer, sei que você ofereceu ajuda, e eu recusei, porque precisava saber que podia fazer por mim mesma. O sorriso de Julian era suave, compreensivo. E você conseguiu, sua mulher incrível, teimosa e brilhante. Os 6 meses anteriores foram uma jornada que nenhum dos dois poderia ter antecipado. Depois da reconciliação em seu escritório, enfrentaram o mundo juntos, encarando a mídia, olhares curiosos e comentários sussurrados, mas também descobriram algo poderoso. Quando 2 pessoas realmente se apoiam, a opinião alheia perde quase todo o peso. Julian havia aprendido a dar um passo atrás, a oferecer apoio sem sufocar, a confiar na força de Leona em vez de tentar protegê-la de todos os desafios. Leona havia aprendido a aceitar ajuda quando precisava, a comunicar seus medos em vez de carregá-los sozinha, a acreditar que seus sonhos valiam a pena, mesmo quando pareciam impossíveis. Tem mais uma coisa, disse Julian, alcançando o bolso do paletó. Eu ia esperar até depois do jantar. Ele tirou uma pequena caixinha de veludo e a respiração de Leona ficou presa. Julian, eu sei que faz apenas 6 meses que reatamos. Sei que falamos sobre ir devagar, construir uma base de confiança em vez de só atração. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples e elegante. Nada ostentoso, nada que declarasse riqueza, mas belo em sua graça discreta. Mas também sei que quero passar o resto da minha vida apoiando seus sonhos, comemorando suas vitórias e enfrentando juntos todos os desafios que vierem. Leona olhou para o anel, depois para o rosto de Julian, vendo ali nervosismo misturado à esperança e um amor tão profundo que tirava o fôlego. Não estou pedindo que você desista de nada, continuou ele, nem da faculdade de enfermagem, nem da sua independência, nem da sua determinação feroz de traçar seu próprio caminho no mundo. Estou perguntando se você vai me deixar fazer parte dessa jornada como sua parceira, sua igual, sua... Ele sorriu, de repente parecendo jovem e vulnerável. Sua esposa, se você me permitir. As lágrimas corriam livremente agora, mas eram lágrimas boas, lágrimas de alegria. Lágrimas que falavam de sonhos se tornando realidade de formas que ela nunca havia ousado imaginar. Amo sua força, amo sua compaixão. Amo como você faz todos ao seu redor se sentirem vistos e valorizados. Amo que você escreva meu nome errado nos copos de café e, de alguma forma, faça isso parecer o gesto mais romântico do mundo. A voz dele estava carregada de emoção. Amo que você tenha escolhido lutar por nós quando eu estava com medo demais para lutar por mim mesmo. Leona olhou para o homem que aprendera a amar sem controlar, que escolhera a vulnerabilidade em vez da proteção, que apoiara seus sonhos sem tentar assumir o crédito. O que demorou tanto? Sussurrou ela. A risada de Julian tremia de alívio. Isso é um sim? É um sim. Ela estendeu a mão esquerda, observando através das lágrimas, enquanto ele colocava o anel em seu dedo, as mãos tremendo levemente. Mas tenho condições. Diga, nós vamos terminar isso juntos. Faculdade de enfermagem, construir seu negócio, descobrir como unir nossos mundos sem nos perdermos. Tudo. Fechado. E quando perguntarem como nos conhecemos, contaremos a verdade. Que o amor nos encontrou em uma cafeteria, quando ambos tivemos coragem de nos enxergar como mais do que os papéis que desempenhávamos. Perfeito. E Julian? Sim? Da próxima vez que quiser me proteger de algo,
É melhor falar comigo primeiro. Ele a puxou para perto, encostando a testa na dela. Eu prometo. Nada de decisões unilaterais. Nada de sacrificar nossa felicidade por uma ideia equivocada de proteção. Bom, porque pretendo passar os próximos 50 anos desafiando cada suposição que você já fez sobre o que é possível. Conto com isso. Eles ficaram ali, no pequeno banheiro de seu modesto apartamento, cercados pelos detalhes simples de uma vida construída com amor e respeito mútuo. Escovas de dentes em um copo, toalhas que não combinavam, uma carta de aceitação na faculdade de enfermagem que representava anos de sonho, esforço e a recusa em desistir. Não era o final de conto de fadas que os filmes prometiam, com gestos grandiosos e recursos ilimitados, resolvendo todos os problemas. Era algo melhor. Um amor verdadeiro entre duas pessoas que aprenderam que o maior luxo não era riqueza ou status, mas encontrar alguém disposto a enfrentar as complexidades da vida ao seu lado. Então, disse Julian, pressionando um beijo suave na têmpora dela, o que você quer fazer primeiro? Comemorar o noivado ou comemorar a entrada na faculdade de enfermagem? Leona sorriu, sentindo o coração quase explodir de felicidade. Por que não os dois? Somos bons em fazer coisas impossíveis juntos. Somos? Não somos? Enquanto caminhavam de mãos dadas até a cozinha, onde esperavam as caixas de comida, e o futuro se estendia diante deles, cheio de promessas e possibilidades, Leona pensou na jornada que os trouxe até ali. Desde um nome escrito errado em um copo de café, até este momento de escolherem-se completamente, tudo era um testemunho do poder de enxergar alguém de verdade e amá-lo. Não apesar das imperfeições, mas por causa de sua humanidade autêntica. Eles aprenderam que o amor verdadeiro não é sobre evitar desafios, é sobre enfrentá-los juntos. Com coragem nascida da confiança e compromisso mais profundo que o medo, e em um mundo que muitas vezes mede o valor pelas riquezas e status, eles descobriram algo infinitamente mais precioso: uma parceria baseada em respeito, compreensão e no ato radical de escolher um ao outro todos os dias. Lá fora, Atlanta brilhava à luz do entardecer, cheia de outras histórias de amor prestes a se revelar. Outras cafeterias onde estranhos poderiam se tornar tudo um para o outro. Outros momentos em que alguém teria coragem de escrever um nome errado e mudar duas vidas para sempre. Mas dentro do pequeno apartamento deles, cercados pela magia simples de sonhos compartilhados e devoção mútua, Julian e Leona já haviam encontrado tudo o que precisavam. Um ao outro. 3 anos depois, a luz da manhã atravessava as janelas do setor pediátrico do Grady Memorial Hospital, lançando sombras suaves sobre os murais coloridos que Leona ajudara a pintar durante seu primeiro mês como enfermeira registrada. Ela se movia silenciosa entre os leitos, checando seus pequenos pacientes com a mesma atenção cuidadosa que antes dedicava aos pedidos de café. Mas agora sua bondade tinha o poder de curar, não apenas confortar. Enfermeira Leona, chamou Tyler, um menino de 7 anos se recuperando de uma cirurgia de apêndice. Quando posso ir para casa? Quando o Dr. Patterson disser que você está pronto, meu doce, respondeu ela, ajeitando o cobertor com mãos delicadas. Mas ouvi alguém falar de sorvete no almoço se eu continuar sendo corajoso. O rosto de Tyler se iluminou. E Leona sentiu aquele calor familiar que vinha de fazer a diferença no dia de alguém. Era o mesmo sentimento que sentia ao servir a xícara de café perfeita para um cliente estressado, agora multiplicado 10 vezes. O celular dela vibrou com uma mensagem de Julian. Almoço na nossa casa. Estou fazendo queijo quente mal, mas com amor. Ela sorriu, digitando de volta. Eu levo a sopa e os curativos para qualquer coisa que você tenha queimado desta vez. Como você sabia que eu ia queimar algo? Porque eu te conheço. Vejo você a uma. 3 anos de casamento ensinaram a ambos a beleza dos momentos comuns.
Julian realmente aprendeu a cozinhar de forma desastrada, mas com entusiasmo, enquanto Leona aprendeu a aceitar ajuda sem sentir que estava perdendo sua independência. Eles viviam em uma casa modesta em Virginia Highland, próxima o suficiente de ambos os trabalhos, com um jardim onde Julian cultivava tomates com a mesma intensidade que antes aplicava em negócios imobiliários. A atenção da mídia havia finalmente diminuído, substituída por novos escândalos e fofocas mais recentes. Mas mais importante, eles aprenderam a criar uma vida que lhes pertencia totalmente, construída sobre valores compartilhados em vez de validação externa, medida em momentos de conexão e não pela opinião pública. Senhora, Mercer? Dr. Patterson apareceu ao lado dela, usando o nome que ainda fazia o coração de Leona acelerar levemente. Posso falar com você um instante? Eles se afastaram para o corredor, e Leona notou a excitação quase contida no rosto do médico mais velho. Queria avisar que o conselho do hospital aprovou sua proposta, disse Dr. Patterson com um sorriso. O programa de apoio às famílias de pacientes pediátricos será lançado no próximo mês, e você será a coordenadora. Lágrimas brotaram nos olhos de Leona. Por meses, ela vinha desenvolvendo um programa para ajudar famílias a enfrentar os desafios emocionais e práticos de ter um filho em cuidados prolongados. A ideia nasceu de ver pais demais lutando sozinhos, perdidos em um sistema que focava nas necessidades médicas, mas às vezes negligenciava as humanas. Sério? Eles aprovaram o financiamento? Sim, respondeu o Dr. Patterson, embora seu sorriso sugerisse que ela não havia sido totalmente enganada pela tentativa de sigilo de Julian. Leona balançou a cabeça, já planejando a conversa que teria com o marido sobre tomar decisões sem consultá-la. Mas por trás da irritação fingida havia uma profunda gratidão, não pelo dinheiro, mas pela forma como Julian aprendera a apoiar seus sonhos sem tentar assumir o crédito. Seu turno terminou às 15 horas, e ela dirigiu pelas ruas familiares de Atlanta, pensando na jornada que a levara até ali. A pequena casa surgiu à vista, branca, com persianas azuis, uma varanda onde tomavam café nas manhãs de fim de semana. Uma vida que não tinha nada a ver com o final de conto de fadas que ela imaginara, mas que parecia infinitamente mais real. Julian estava de fato na cozinha, encarando o que parecia ser o resultado de um desastre culinário. O ar estava levemente carregado de fumaça e ela podia ver os restos carbonizados do queijo quente na pia. Não diga nada, avisou ele, apontando uma espátula para ela. Eu não ia dizer nada. Você estava pensando alto demais. Leona riu, caminhando para os braços dele e inalando o cheiro de fumaça e de aftershave, que de alguma forma cheirava a lar. Eu estava pensando que te amo, mesmo que você não consiga fazer queijo quente sem acionar o detector de fumaça. Em minha defesa, o pão estava mais grosso que o normal. Claro que estava. Ela se afastou um pouco para olhá-lo, notando a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, de um acidente na cozinha 6 meses atrás, e as linhas de expressão que haviam se aprofundado desde que se conheceram. O contentamento em seus olhos falava de um homem que encontrara exatamente onde pertencia. Julian. Sim? Obrigada pela doação, por acreditar no programa. O rosto dele se tornou sério. Como você... Dr. Patterson mencionou um doador anônimo. Você é muitas coisas, mas sutil não é uma delas. Julian apenas fez uma expressão de quem se sente culpado, mas de forma charmosa. Eu sei que combinamos, nada de surpresas financeiras, mas isso era diferente. Não se tratava de resolver seus problemas. Era sobre potencializar algo que você já estava criando. Ela estudou o rosto dele, apreciando a distinção cuidadosa que ele fazia e percebendo o quanto haviam crescido ao aprender a navegar nas complexas dinâmicas do amor entre diferentes realidades econômicas. Da próxima vez, fale comigo primeiro. Da próxima vez, eu falo com você primeiro.
Bom, porque somos parceiros nesta vida, lembra? Parceiros, ele concordou, selando a promessa com um beijo que tinha gosto de lar, de possibilidades e de um amor que ficava mais forte com o tempo, em vez de enfraquecer. Naquela noite, sentaram-se na varanda da frente, assistindo ao pôr do sol sobre Atlanta. A cabeça de Leona repousava no ombro de Julian, ambos lendo. Ela, um jornal de enfermagem. Ele, um livro sobre desenvolvimento sustentável, nada a ver com imóveis e tudo a ver com o homem que estava se tornando. Você já pensa em como nossas vidas seriam diferentes se você não tivesse escrito meu nome errado naquele primeiro dia? Perguntou Julian, acariciando seus cabelos distraidamente. Todo dia, respondeu Leona. Mas então penso em quantos pequenos momentos nos trouxeram até aqui. A visita da sua mãe ao café, minha decisão de lutar por nós, sua disposição para me deixar. Deixar você o quê? Deixar eu te amar sem mudar quem você é. Eles ficaram em silêncio confortável, observando vizinhos passearem com cachorros e crianças, andando de bicicleta à luz que se apagava lentamente. Aquela era a vida deles agora. Não perfeita, certamente cheia de desafios, mas real de uma forma que os sustentava nos dias difíceis e tornava os momentos felizes ainda mais doces. O celular de Julian vibrou com um e-mail de trabalho, mas ele ignorou, preferindo puxar Leona para mais perto. "Tenho algo para te contar", disse ela suavemente. "Algo bom ou preocupante? Algo maravilhoso." Ela se virou nos braços dele, encontrando seus olhos à luz dourada do entardecer. "Estou grávida." As palavras flutuaram no ar entre eles, transformando tudo e nada ao mesmo tempo. O rosto de Julian passou por uma série de expressões. Surpresa, alegria, encanto e, finalmente, um amor tão intenso que fez lágrimas surgirem em seus olhos. "Grávida", sussurrou ele. 8 semanas. Quis ter certeza antes de te contar. "Vamos ter um bebê." "Vamos ter um bebê." Julian a beijou então, suave e reverente, como se ela fosse algo precioso e milagroso. Algo que, Leona pensou, talvez realmente fosse. Talvez os dois fossem. "Eu te amo", murmurou contra seus lábios. "Amo você, nosso bebê, e esta vida que construímos juntos. Mesmo que não seja o que você esperava quando entrou naquele café. Especialmente porque também não era o que eu esperava." Julian sorriu, movendo a mão para repousar suavemente sobre a barriga ainda plana de Leona. As melhores coisas na vida geralmente são as que nos surpreendem. Quando a noite caiu sobre Atlanta, permaneceram na varanda planejando, sonhando e maravilhando-se com a forma como o amor podia transformar dois estranhos em uma família. Dentro de casa, fotos do casamento estavam ao lado do diploma de enfermagem de Leona. Os prêmios de negócios de Julian ao lado dos cartões de agradecimento dos pacientes de Leona. Uma representação visual de duas vidas lindamente entrelaçadas. O café onde se conheceram ainda funcionava na Pinnacle Tower. Às vezes, passavam por lá, pedindo ao funcionário do turno da manhã, lembrando-se de quem eram e admirando quem haviam se tornado. Mas na maior parte do tempo olhavam para a criança que carregaria os sonhos de ambos, para a família que construiriam com bases de respeito e amor genuíno, para todos os milagres cotidianos esperando para se desdobrar em uma vida escolhida conscientemente, corajosamente, juntos. Leona ainda ia ao mesmo café às vezes, mas agora caminhava com passos leves e o coração cheio, carregando o amor de Julian e o futuro filho deles, sabendo que algumas histórias de amor não terminam. Elas apenas continuam, uma escolha corajosa de cada vez. O amor não é sobre encontrar alguém perfeito, é sobre encontrar alguém com quem vale a pena crescer, alguém que te torne mais corajoso do que você jamais imaginou ser.